Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, por gentileza, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, o capítulo é o de número 2. Localize, por gentileza, versículo de número 28. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Enquanto os irmãos procuram o texto sagrado, eu quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão. Gratidão por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, poder retornar a esta casa, ser aqui mais uma vez tão bem recebido. Para nós é motivo de grande alegria, de grande honra e também de um grande privilégio. Quero aqui, agradecendo a Deus, também agradecer ao vosso pastor, meu amigo pastor Geriel. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Trago o abraço do meu pastor César, lá da congregação do Jardim Guarani, também do nosso pastor presidente, pastor Clemerson Silva, ao Senhor e a toda esta igreja. Deus continue abençoando de uma forma muito especial a todos os irmãos. Queridos, o Senhor colocou um texto em nosso coração e eu pretendo compartilhá-lo convosco. Aqueles que encontraram o texto e querem ouvir a palavra, digam amém, por favor. Amém. Está escrito assim: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, o livro do profeta Joel, ele está inserido ou classificado na categoria dos profetas menores. Menor, não pelo seu grau de importância, mas simplesmente por uma questão de comparação, de volume de conteúdo com os demais profetas que nós denominamos de maiores, como por exemplo, Isaías, Jeremias, também Ezequiel. É interessante porque nós temos pouquíssimas informações a respeito deste personagem bíblico chamado Joel. O que conseguimos extrair da vida deste homem é que Joel, seu nome significa o Senhor é Deus, que ele era filho de um homem chamado Petuel e muito provavelmente era morador de Judá, em Jerusalém. Este Joel, diferente de outros profetas, ele não vem de uma linhagem sacerdotal. Ele não era um sacerdote, não era um ancião. Joel, ele é simplesmente um homem a qual o Senhor resolveu escolher, separar, capacitar e usar em meio à sua geração para ser um profeta, para ser um porta-voz do céu na terra em um tempo específico. É interessante porque quando nós vamos estudar a respeito deste livro, nós não conseguimos aqui cravar uma data exata para a escrita do mesmo. Isso, na verdade, ainda é matéria de muito debate teológico, não se chegou, e acredito que jamais se chegará a um consenso com relação a esse assunto. Alguns estudiosos preferem colocar o livro do profeta Joel no período que antecede ao cativeiro babilônico. Outros, e esta é a grande maioria, eu sigo essa linha de raciocínio, acredito nessa tese, acreditam que o livro do profeta Joel fica melhor encaixado no período pós-cativeiro babilônico, ou seja, após aqueles 70 anos de cativeiro, o povo de Israel já retornou para Jerusalém, os muros já foram reerguidos, o templo restaurado e o culto já está novamente sendo celebrado, prestado ao Senhor, porém não da forma
não da maneira, não dentro do padrão que Deus gostaria, que Deus desejava. O tempo que o povo de Deus vive aqui é um tempo de apostasia, sim. É um tempo de corrupção. É um tempo de grande esfriamento espiritual. Sim, havia culto, havia muito formalismo religioso, mas haviam perdido a essência. Havia muito formalismo religioso, pouca verdade. Muito formalismo religioso, pouca vida. O povo de Deus aqui nesse tempo já não sabia mais o que era, por exemplo, temor. Eles não sabiam mais o que era, por exemplo, jejum, oração, santificação, consagração, oferta, sacrifício. O povo estava aqui vivenciando de fato um tempo de crise na área espiritual. É interessante, queridos, porque este povo não tinha falta de absolutamente nada no que diz respeito ao seu sustento. Se não vejamos, a chuva aqui nessa época descia de forma natural, e a chuva descendo de forma natural fazia com que a terra produzisse, não somente produzisse, produzia em abundância, ao ponto que Joel vai dizer que este povo não tinha falta de nada. Este povo não tinha falta de trigo, esse povo não tinha falta de vinho, esse povo não tinha falta de azeite, pelo contrário, tinha de sobra. E este talvez seja o grande problema desse povo. Pelo fato de não ter falta de trigo, de vinho e nem de azeite, eles acabam se apegando tanto à providência, que acabam perdendo e abrindo mão do provedor. Eles se apegam tanto ao trigo, tanto ao vinho, tanto ao azeite, que acabam esquecendo que mais importante do que o trigo, mais importante do que o vinho, mais importante do que o azeite, é ter a presença do Deus que fornece o trigo, a presença do Deus que fornece o vinho, a presença do Deus que fornece o azeite. Do que adianta ter trigo se não tiver presença? Que adianta ter vinho se não tiver presença? De que adianta ter azeite se faltar a presença? Esse povo precisava entender que falte tudo, só não falte a presença. Que falte trigo, vinho, azeite, mas que não falte a presença de Deus. Pior do que o pecado que o povo de Deus aqui comete é a ausência de um verdadeiro e genuíno arrependimento. Pior do que o pecado é ver este povo com a sua mente cauterizada. Eles não percebem o tamanho do problema. E é interessante porque Deus não abre mão do seu povo. Vou repetir. Deus não abre mão do seu povo. Deus sabe como trazer o seu povo de volta para a sua presença. Deus, ele vai começar aqui um processo de tratamento na vida do povo. Aldir, como se desenvolve esse processo de tratamento de Deus? Porque a gente precisa entender que Deus nos trata, mas não nos perde. Deus nos aperta, mas não nos perde. Deus nos amassa como barro, mas nos coloca no molde. Deus começa o tratamento através do seu exército. Deus tem um exército de gafanhotos, que aparentemente vem em 4 ondas e sempre de forma gradativa, aguardando, esperando deste povo uma resposta, um posicionamento, uma atitude que não vem. Se não vejamos, a primeira onda de gafanhoto que vem é a do gafanhoto cortador. O gafanhoto cortador, ele é pequeno, ele não tem asas, ele não voa. A função do gafanhoto cortador é simplesmente consumir as folhas das árvores. Só que vem a primeira onda de gafanhoto e o povo parece que não está percebendo o que está acontecendo.
Então vem a segunda onda, que é do gafanhoto migrador. Esse já é um pouco maior, esse já come a ponta dos galhos, mas o povo parece que não está entendendo, o povo não se apercebe do que está acontecendo. Então vem a terceira onda de gafanhoto, que é do gafanhoto devorador. Esse já come os galhos, rói o tronco das árvores, mas parece que o povo não entende, parece que o povo não acorda, parece que o povo não desperta. Então vem a quarta onda de gafanhoto, que é do gafanhoto destruidor. Esse já rói a casca, esse já vai pegar e vai sugar, exaurir toda a clorofila da árvore e acaba com ela. Mas parece que o povo não acorda, parece que o povo não está entendendo. Além desta praga de gafanhotos, Deus agora, como ainda não alcançou o resultado desejado, continua no processo de tratamento. Porém agora, Deus resolve fechar os céus e não permite que mais nenhuma gota d'água caia. Para um povo que vivia, dependia da agricultura, a chuva não descer é problema na certa. A chuva não descendo, a terra seca, a terra secando para de produzir, a terra não produzindo, crise financeira, a terra não produzindo, a crise se instala, a fome se instala. E é exatamente isso que vai acontecer. Essa seca é tão terrível que o próprio Joel vai falar dela. Joel, ele vai dizer que a videira secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Alguns estudiosos chegam a dizer que essa seca ela foi tão terrível que gerou ali inúmeros incêndios que devastaram com absolutamente tudo, levando o povo de Deus ao ápice da sua miséria. A seca aqui ela é terrível. Alguém vai dizer que tudo isso aqui não passava de desastres naturais, o que o próprio Deus na boca de Joel vai dizer que não. Não se trata de desastre natural, se trata da mão de Deus pesando. Não se trata de um acontecimento do absoluto nada, não, se trata de Deus intervindo na história e tentando trazer o seu povo de volta à sua presença. Se trata de um tratamento de Deus. Este povo é levado ao ápice da sua vergonha, ao ponto que a pergunta que não calava entre as nações vizinhas era essa: aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que você tanto prega? Cadê o Deus que você tanto canta, tanto adora, tanto exalta? O que houve com o teu Deus que você diz ter tanto poder? Perdeu o poder, não tem mais eficácia esse poder dele. O que houve com o teu Deus? Eu abro um parênteses e logo fecho. O problema de muita gente é entender que Deus só está quando a bênção, vitória, porta aberta. Esquecem que muitas das vezes não é que Deus abandonou, é que Deus está em forma de tratamento, justiça, juízo. Não é que Deus tinha abandonado eles, é que Deus estava tratando. Não é que Deus tinha virado as costas, é que para não perder Deus precisa tratar. É diante desse fato que Joel vai aqui introduzir o capítulo de número 2. O que está na mente de Joel é exatamente esse acontecimento. O que está na mente de Joel são essas 4 ondas de gafanhoto que vêm, invadem, destroem com tudo, vai embora. Joel pega esse fato para falar de um evento futurístico, ou seja, ele prediz o futuro à luz do seu presente. Joel pega esse acontecimento para falar do grande e terrível dia do Senhor. É por isso que você vai ver Joel dizendo: o dia do Senhor vem. O dia do Senhor vem, e perto está este dia. Joel, se ele vem, vem como? Joel disse, ele vem como um grande general, diante de um grande e inumerável exército composto por gafanhotos, cavalos e homens,
que vem invadindo e cobrindo toda a terra, que na frente é como o jardim do Éden, mas vem invadindo e cobrindo toda a terra, destruindo com absolutamente tudo e chamando a todos, sem exceção alguma, para diante dele receberem o seu justo julgamento. É Joel dizendo: o dia do Senhor vem de forma veloz, vem de forma irresistível, será impossível escapar. Com relação a esse dia, não vai dar para se esconder debaixo do tapete. Com relação a esse dia, não vai dar para correr, não vai dar para fugir. Todos terão que estar diante dele nesse dia. É por isso que Joel vai dizer: tocai a trombeta em Sião. Ora, a trombeta, o chofar, ele era feito de chifre de carneiro, e a responsabilidade de tocar a trombeta era dos atalaias. O atalaia, ele tinha uma função aqui de uma responsabilidade gigantesca. O atalaia geralmente ficava numa posição muito privilegiada e tinha visão de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Para cada toque de trombeta, existem vários toques diferentes, mas para cada toque de trombeta, exige-se uma ação diferente do povo. Um dos mais comuns é exatamente esse toque. Era toque de alerta de guerra. Era quando o atalaia avistava um perigo iminente, por exemplo, um exército inimigo se aproximando. Então ele pegava a sua trombeta e tocava a trombeta para despertar quem está dormindo do lado de dentro do muro, para não ser pego de surpresa por esse exército inimigo. Então o atalaia tinha que pegar a trombeta e tocar ela, para que o povo pudesse despertar a tempo, para que esse exército inimigo não o pegasse de surpresa. É aí que Joel entra dizendo: ó atalaias, o que está acontecendo com vocês? Vocês têm trombeta, mas não estão tocando. Vocês estão cegos ou estão dormindo no posto, porque também é crime. Que vocês não conseguem ver que o Senhor está vindo com seu grande exército, e do lado de dentro do muro tem gente dormindo. É tempo de tocar a trombeta do despertamento. É tempo de tocarmos a trombeta do despertamento. Tem gente do lado de dentro dormindo. O atalaia precisava tocar a trombeta e dizer: está vindo aí um grande exército. O dia do Senhor está próximo, está chegando. Se preparem para ele. Aleluia. É Joel tentando despertar quem não poderia estar dormindo: os atalaias, os sentinelas. É aí que Joel vai, no capítulo 2, chamar o povo de Deus a um tempo de arrependimento. Capítulo 2, após Joel apresentar esse fato, qual? O Senhor vem. Joel chama o povo de Deus para esse tempo. É Joel dizendo: é tempo de se arrepender, é tempo de se converter, é tempo de se humilhar, é tempo de se voltar para o Senhor. Aproveita que o Senhor ainda não chegou, mas Ele está vindo. Que ainda dá tempo de se render a Ele, ainda dá tempo de se humilhar a Ele, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de se arrepender. Aproveita isso e vem. Só que Joel faz isso apresentando a esse povo uma promessa que, ao meu ver, ela é simplesmente uma das mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Só que esta promessa, ela é condicional, gente. Entenda isso. Ela tem umas condições. Joel está olhando para eles e está dizendo: se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, o Senhor vai fazer tudo isso aqui por vocês. Mas há essa condição: se vocês entrarem dentro do padrão que Deus estabeleceu, Deus cumprirá a parte dele na promessa. A pergunta que fica é: qual é a promessa? Joel vai dizer: olha, se vocês voltarem,
se vocês se humilharem, se vocês se converterem, se voltarem para a presença do Senhor, sabe a chuva que a tempo não desce? Deus vai mandar a temporã e a serôdia, e essa terra seca que a tempo não produz nada, seca não ficará, e vai voltar a produzir de forma abundante. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se humilharem, se vocês se arrependerem, sabe, até os animais de vocês, que nesse tempo de crise ficaram sem pasto para comer, gemendo de fome não vão gemer mais, porque eu vou dar até para os animais pasto verdejante para eles comerem. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, entendam, sabe o eirado de vocês, que hoje está vazio de trigo, vazio não vai ficar. Deus vai encher o eirado de vocês de trigo. Joel, e o lagar que está vazio, não tem nada? Joel diz, o lagar Deus não vai encher. Não, o lagar Deus manda dizer que Ele vai fazer transbordar de vinho. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se converterem, se vocês entrarem no padrão que Deus estabeleceu, vocês que hoje não têm condição de ofertar com excelência, de sacrificar com excelência, vocês vão voltar a ter condição de ofertar. Vocês vão voltar a ter condição de sacrificar ao Senhor com excelência. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, se vocês entrarem no padrão de Deus, vocês serão fartos. Deus vai trazer para vocês um tempo de fartura. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se converterem, sabe essa vergonha que está sobre vocês? Sabe essa vergonha, esse tempo de vergonha que vocês passaram? Deus manda dizer que Ele vai remover a vergonha de sobre vocês, e no lugar da vergonha, Deus vai trazer honra. Tanto é verdade que por 2 vezes Deus manda dizer: e o meu povo nunca mais será envergonhado, e o meu povo nunca mais será envergonhado. É Deus dizendo: eu vou trazer tempo de honra para vocês. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês entrarem no padrão, sabe, todos os vossos inimigos que têm se levantado contra vocês, que têm afrontado vocês, nenhum deles permanecerá de pé diante de vós, porque eu, Senhor, hei de abater todos os vossos adversários. Que mais, Joel? Ei, tem mais. Se vocês voltarem, se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, se vocês entrarem no padrão de Deus, sabe, tudo que vocês perderam nesse tempo terrível de crise, nessas 4 ondas de gafanhoto, com essa seca que veio sobre vocês, não se preocupe nem chore pelo que perdeu. Por quê? Deus manda dizer que Ele vai restituir. Vou falar de novo. Ele vai restituir absolutamente tudo que vocês perderam nesse tempo, porque Deus é Deus de restituição. Que mais, Joel? Se vocês voltarem, se vocês se converterem, se vocês voltarem para o padrão de Deus, se vocês se humilharem diante do Senhor, se vocês fizerem o que Deus está mandando vocês fazerem, Deus vai fazer com que derrame-se sobre vocês, se fará derramada, assim no original, sobre todos vós, aleluia, do meu Espírito, diz o Senhor. E quando o meu Espírito for derramado, vai voltar a ter visão, vai voltar a ter sonho, vai voltar a ter sinais, vai voltar a ter prodígio, vai voltar a ter milagre. Vocês vão viver o tão desejado e esperado tempo de avivamento que vocês querem,
que vocês desejam, e eu tenho para vocês, eu quero trazer para vocês, eu quero realizar no vosso meio, vai ser depois. Aldoir, o que é que Deus tem para nós? Tempo de alegria. O que é que Deus tem para nós? Tempo de honra. Aldoir, o que é que Deus tem para nós? Tempo de restituição, tempo de vitória, tempo de fartura, tempo de avivamento. Para viver isso, para abraçarmos esta promessa e vivenciarmos ela, se faz necessário cumprir a nossa parte no combinado, sim ou não? E aqui que entra o problema. Vou falar aos irmãos o desejo do meu coração, que todos que aqui estão vivam tudo isso, que 2022 seja para você ano de alegria, ano de vitória, ano de honra, ano de fartura, de avivamento, ano de milagre, ano de mudança, de vida nova, de tempo novo. Desejo isso para os irmãos. Porém a realidade do texto é outra. A realidade é, a promessa está aqui, mas é condicional. Só vai viver quem sair daqui e colocar em prática. Esses dias alguém me questionou e disse: Aldoir, Deus me fez tanta promessa e nenhuma se cumpriu. Eu olhei e disse assim: deixa eu te fazer uma pergunta, a tua parte você já fez? Falei, pois é. Não adianta Deus falar que vai te levar para rodar o mundo todo, se nem o passaporte você tira. Não vai sair daqui nunca. A gente precisa entender que tem promessas de Deus que são condicionais. Faça a sua parte, que eu faço a. Vou te levantar como um grande pregador. Não lê Bíblia, não participa de escola bíblica dominical, não investe em livros, não senta aos pés dos mestres para aprender, não faz um curso teológico. Vai pregar o quê, irmão? Você vai ser mais um falador, mais um tagarela, mais um papagaio de púlpito, mais um copiador de mensagem de YouTube que está cheio. Hoje está muito fácil. Mas se você tem promessa, você tem que entender: eu faço a minha parte, Deus cumpre a dele. Eu faço a minha parte, Deus se encarrega de abrir a porta. Eu faço a minha parte, Deus cumprirá a dele. O que é que Deus espera de nós, Aldoir? Porque agora muda. Até agora a pergunta foi: o que é que Deus tem para nós? Sim ou não? Agora a pergunta muda. Agora a pergunta é: o que nós temos que fazer? O que Deus quer de nós para vivermos todas essas promessas? Lá vai. Em primeiro lugar, Joel vai dizer: quer viver promessa? Quantos aqui querem viver essas promessas? Levante a mão, diga amém. Em primeiro lugar, Joel vai dizer: convertei-vos a mim. A primeira coisa que Deus espera de nós é uma verdadeira, genuína conversão. Conversão é mudança de rota. É Joel dizendo: vocês estão trilhando um caminho que na mente de vocês estão se aproximando de Deus, quando na verdade estão cada passo mais longe. Mas aproveita que ele ainda não veio, que ainda dá tempo de mudar a rota e pegar o caminho que te conduz até a presença dele. Você está entendendo isso aqui? Aldoir, algum impedimento para se trilhar esse caminho que leva até a presença? Tem, ele mora dentro de você, se chama teus desejos, tuas vontades e teu querer. Logo é Joel dizendo: quer viver promessa? Vai ter que mudar a rota e sacrificar o teu eu. Vai ter que mudar a rota e vencer o teu desejo. Vai ter que mudar a rota e sacrificar as suas vontades. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Convertei-vos a mim. Detalhe: de todo o vosso coração. Opa! É Joel deixando de forma muito clara para nós, muito explícita, de que essa conversão não se trata de uma mudança de localidade. Permita-me aqui contextualizar isso aqui para que você entenda. Não se trata de uma saída de casa e uma visitada num templo.
não se trata de apenas uma mudança de localidade, de ambiente. É Joel dizendo que essa mudança ela tem que acontecer dentro do nosso coração. Tem que mudar aqui. Se não mudar aqui, não adianta mudar o ambiente. Vou falar de volta. Se não mudar aqui primeiro, de nada adianta ter saído de casa e vindo para o templo. Está entendendo isso aqui? É Joel dizendo: ei, quer viver promessa? Com o coração dividido, com o coração pela metade, você não vai conseguir viver promessa. Deus não vai te receber com o coração pela metade. Meio Deus, meio mundo, meio quero, meio não quero, meio eu sou, meio eu não sou, meio adoro, meio não adoro. É Joel dizendo: quer viver promessa de verdade? Entrega o teu coração, sem reserva, inteiramente para Deus, 100% para Ele. Com Deus é tudo ou é nada, irmão. Ou você entrega esse coração 100% para Ele, ou não tem negócio. Quem está entendendo isso aqui essa noite? É Deus dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Só que essa conversão de todo o coração, ela tem que ser seguida de algo chamado jejum. E é difícil de falar de jejum nos nossos dias, porque alguns nem sabem como é que faz um jejum. Alguns se esqueceram como que jejua. Outros não dão mais a devida importância para o jejum. Permita-me aqui só te dar uma ideia sobre jejum, porque é um assunto de fato muito amplo. Até porque tem muita gente que faz bastante confusão a respeito do assunto. Mas vamos lá, de forma bem básica, dentro do que a gente entende de jejum. O dia que você jejua, por exemplo, você se abstém de pão, de alimento, sim ou não? De água, ok, vamos lá. Teu corpo precisa de pão para viver, sim ou não? De alimento, sim ou não? E de água, também, sim ou não? O dia que você jejua, por exemplo, se abstendo do pão, se abstendo de água, é você chegando diante de Deus e dizendo assim: Senhor, Tu sabe que sem pão eu não vivo. Tu sabe que sem água eu morro. Mas Deus, de que adianta eu ter pão na mesa para comer? De que adianta eu ter água para beber? Se eu não tiver a Tua presença, se eu não estiver Te agradando, se eu não estiver sendo aceito por Ti, de que adianta ter pão? De que adianta ter água? É você chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, mais importante do que o pão que sacia o meu físico, mais importante do que a água que mata a minha sede física, é a Tua presença comigo. É através do ato do jejum que Joel está dizendo: ei, mostre para Deus que Ele voltou a ser prioridade nas vossas vidas. Quer viver promessa? Deus tem que voltar a ser prioridade na tua vida. Quantos ainda querem viver promessa? Diga amém. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum. E não foi eu que escrevi isso aqui, irmão. Joel olha para eles e diz assim: ei, quer viver promessa? Não vai dar mais para vir para o culto e continuar com a cara seca, sem derramar uma lágrima, sem chorar. Quer viver promessa? Voltem a chorar, voltem a prantear. É Joel dizendo: quer viver promessa? Volte a ser quebrantado. Oh Deus, Urabadara suriende kalaui, torando e acante omergue alaia. Onde estão as nossas lágrimas? O que está acontecendo conosco? E quando digo isso, digo como igreja, como um todo. Pela misericórdia de Deus eu frequento, eu rodo demais esse Brasil. E algumas das vezes eu chego em algumas igrejas, eu sento,
Eu olho para a igreja e eu digo: Senhor, o Senhor não mudou. Deus mudou, irmãos? Deus não mudou. Eu falo: Senhor, o que está acontecendo com a gente? Desculpa, não me tenha por saudosista, até porque eu não tenho tanto tempo assim de igreja comparado com outros irmãos aqui, muito mais experientes que eu, e respeito todos vocês. Mas eu lembro que quando eu me converti, irmão, a gente mal entrava por aquela porta, e quando mal dobrava o joelho, a gente já estava chorando. Eu lembro de um tempo, logo no início da minha conversão, a gente ia com quase 40 adolescentes para o monte. Pastor Josué Ferro, foi difícil convencer ele de deixar aqueles adolescentes comigo. Ele foi o primeiro dia, chegou lá com a gente e disse: filho, está liberado, pode trazer. Pastor Geriel, nós vivemos um tempo tão extraordinário ali no Jardim Wolf, porque a gente chegava, o culto era para começar às 7, a gente chegava às 6h30. Quando dava 6h45, 6h50, aqueles adolescentes já estavam tudo falando em língua, irmão. Deus batizou tanto adolescente ali. Quando chegava no hino da harpa, já tinha adolescente profetizando, já tinha... Você está entendendo isso aqui, irmãos? Não, a gente não precisava de tanta coisa para chorar. Não precisava, pastor Geriel, desse emocionalismo, dessa forçação de barra que a gente vê hoje. Não precisava, bastava a palavra na sua maior simplicidade ser pregada. A gente chorava, a gente se quebrantava, a gente se humilhava diante de Deus e saía de lá cheio. Eu não sei o que acontece conosco, mas tem cultos que a gente olha e diz: não gostei da mensagem. Hoje o louvor, ninguém presta para ninguém. O que eu vejo de gente, reclama de pastor, reclama de liderança, reclama de todo mundo. Lugar nenhum serve, lugar nenhum está bom, gente. Será que o problema é o ambiente? Ou é a gente que mudou? Deus não muda. É a gente que passou a entrar dentro desse ambiente de forma diferente de antes. Quem está entendendo isso aqui? Eu me alegrei quando entrei por aquelas portas hoje, porque tem anos que eu entro em igrejas e eu não vejo o que eu vi aqui, irmãos. Pastor Geriel não precisa disso, ele sabe. Sabe porque eu tenho certeza que o que eu estou pregando aqui hoje vocês vão viver? Avivamento. Porque ele começa assim. Não tem como viver avivamento se não for por esse caminho, gente. A liderança de joelho, orando, chorando, clamando. Aí não tem como entrar e ficar passeando na igreja. Não tem como entrar e ficar olhando para o teto. A gente entra e diz: espera aí, meu líder está orando, minha liderança está de joelho, eu vou acompanhar. Olá para Xúria. Quer viver promessa? Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, quebrantado. Rasgai as vossas vestes. Não, né? Rasgai o quê? O vosso. E não as vestes. O problema é que a igreja de hoje inverteu as coisas. A gente é especialista no rasgar de vestes e não sabemos nada sobre rasgar coração. Rasgar vestes aqui era um ato de humilhação. Quem olhava alguém rasgando as vestes aqui dizia: esse é de Deus, esse é crente de verdade, olha como ele se humilha diante de Deus. Só que aí vem Joel e diz: ei, a performance está bonita. A performance, olha, está enchendo os olhos. O problema é que vocês esqueceram que Deus não vê performance, Deus vê coração. Não adianta a performance encantar, encher os olhos, se quando Deus sonda o coração, vê um coração duro. É Joel dizendo: quer viver promessa?
vai ter que voltar a rasgar o coração diante de Deus. E entenda isso aqui essa noite, não é Deus que desce aqui e rasga o nosso coração. Rasgar o coração é obrigação nossa, é papel nosso. Não é Deus que rasga, é a gente que toma atitude de rasgar. Rasgai o vosso coração. Aí vem Joel e diz: tocai a trombeta em Sião. É novo toque de trombeta. Agora, um toque diferente. Primeiro, anúncio de guerra. Segundo, para uma convocação santa. Porque é assim que as coisas começam a mudar. O atalaia pega a trombeta e toca. E o povo diz: opa, esse é toque para convocação santa. O que é para fazer? É para subir, entrar na presença de Deus, se santificar diante do Eterno, porque nós vamos viver promessas extraordinárias de Deus. Adoí, quem deve vir? Todos. Joel vai dizer: tem que vir as crianças, tanto as pequenas quanto as que mamam. Até os casais novos que estão em lua de mel, saiam da recâmara, venham para o altar, se santifiquem, se humilhem diante de Deus, porque o tempo que nós vamos viver é de avivamento. Meu Deus, vem todo mundo. E Joel diz: e vós, sacerdotes? Permita-me aqui aplicar dessa forma, porque a gente às vezes pensa que a responsabilidade é só do nosso sacerdote, do nosso líder espiritual. Mas permita-me te dizer, cada um de nós aqui é um sacerdote. Nós homens do nosso lar. Desculpa, mas a obrigação de sustentar minha casa em oração não é da minha esposa não, tá? Cansei de ouvir isso aí, procurei na Bíblia de tudo que é jeito, de ponta a ponta eu não achei isso. Não, lá em casa é ela que ora, porque ela... Não, filho, lá em casa eu puxo. Sou eu que pego pela mão do Miguel, meu filho de 7 anos. Entro dentro do quarto dele e diz assim: agora é hora de a gente orar. Eu vou ler a Bíblia para você e nós vamos orar juntos. Eu não posso falar que o Miguel tem que orar se ele não vê eu orando. Eu não posso chegar para minha esposa Vanessa e dizer assim: tem que orar mais, filha, se eu não faço. Eu sou cabeça, eu sou líder, eu puxo a fila, eles vêm comigo, me ajudando, está entendendo? O problema é que a gente entra numa posição de comodismo e diz: é tu que tem que orar. Responsabilidade nossa, mas vamos lá, entende isso aqui? E vós, sacerdotes, entre o alpendre e o altar, chorem, planteiem, intercedam pelo povo, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor. Gostei disso aqui. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não nos entregue a vergonha, não nos deixe viver isso. Muda a nossa história, escreve uma nova história para nós, reverte esse cenário. Muda esse cenário, intervém nessa causa, Senhor, vem em nosso favor, cumpre as tuas promessas, traga-nos um tempo de fartura, honra, alegria, vitória, avivamento. É no altar chorando, é no altar clamando, mas não é o sacerdote orando aqui e o povo olhando de lá, é o sacerdote orando aqui e o povo de joelho junto, dizendo: é mesmo, Deus, a gente precisa, a gente quer, a gente necessita. Entenda isso aqui é lindo, gente. Eu encerro a minha fala. É o mesmo povo orando a um mesmo Deus, dentro de um mesmo propósito, para viver o mesmo avivamento. Eu vim ser boca de Deus essa noite e dizer: Jardim Primavera não vai ficar vivendo tempo de esfriamento espiritual. Chega! Jardim Primavera não vai ficar vivendo um tempo, aleluia, de crise eterna. Não! Deus levantou guerreiros na oração aqui. Deus está levantando gente para clamar. Deus está levantando gente para abraçar propósito. E Deus vai fazer algo novo.
Quantos acreditam num tempo de avivamento aqui? Levante a sua mão e não baixe, por favor. Feche os seus olhos e diga: Senhor, conta comigo. Assentado mesmo, diga: Senhor, conta comigo. Oh Deus, em nosso favor. Ore por um momento, entenda esse momento, ore por um pouco. Diga: Senhor, eis-me aqui. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração e traga-nos esse tempo de avivamento. Manda embora a frieza espiritual, manda embora toda a sonolência espiritual. Faz uma faxina, faz uma limpeza no nosso meio. Traga-nos este avivamento que precisamos. Ó Deus, isso, vai orando, crente, vai. Uramashi, arabararacandaraya, lemichumanaya kemia. Eu sinto graça, eu sinto a presença dele aqui. Deus tem um tempo novo para nós. Fica de pé comigo, por favor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você consegue levantar as duas mãos lá em cima? Mãos levantadas é sinal de rendição. É você chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo à Tua palavra, eu creio na Tua palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desse novo tempo, eu vou viver essa nova história. Você com as mãos levantadas, agora abra a sua boca, comece a clamar, abra a sua boca, comece a adorar, abra a sua boca, comece a exaltar a Deus, comece a glorificar a Ele, porque Deus está trazendo para nós aqui tempo de fartura, tempo de alegria, tempo de vitória, tempo de paz, tempo de restituição, tempo de avivamento. Deus está balançando as estruturas desta casa. Deus está agindo. Vem, sobe no clamor, sobe. Vem, comece a orar, comece a buscar. Rasga o coração, vai. Volte a chorar, se aquebrante na presença dEle. Não é o pregador que faz, não é o pregador, não, irmão, é você e Deus agora, vai. É você e Ele agora, vai. Quebra o protocolo, faz o que você não faz costumeiramente, faz algo diferente, chama a atenção de Deus, comece a buscar a Ele aí. Recebe renovo de Deus aí. Recebe graça dele aí. Senhor, aonde tiver um crente que entrou fraco, fortalece ele, Pai. Aquele que entrou desanimado, dá ânimo para ele essa noite. Ao que entrou triste, alegra o seu coração agora. Aquele que entrou sem esperança de vivenciar dias melhores, mostra para ele, Senhor, que o Senhor ainda tem coisa grande. Mostra para ele que o Senhor pode mudar a história. Aviva, Pai, a tua obra. Aviva a tua igreja. Aviva os teus obreiros. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Arabaxuna na caramaia. Oh, aleluia. Você pode adorar a Deus? Faça isso. Eu já passo o microfone a quem é de direito, mas libere uma palavra de adoração, de gratidão, de glorificação a Deus. Exalte a Ele, glorifique a Ele essa noite. Eu não tenho dúvidas de que Jardim Primavera vai viver algo novo. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer algo grande no nosso meio. Deus está trabalhando, gente. Deus está agindo. Deus está alegre com o que tem sido feito aqui. Alamandura semana